O tema da palavra de hoje é: em quem você está se transformando? Isso é uma pergunta. Só para provocar quem está perto de você, de forma carinhosa, você vai perguntar assim, ó: em quem você está se transformando? Pergunta aí, só para a gente saber a resposta. Vê se você consegue responder aí. Em quem você está se transformando? Eu preciso muito da sua atenção. Boas perguntas geram boas respostas. Nós precisamos nos tornar excepcionais em fazer perguntas. Jesus, por exemplo, era ótimo, excelente em fazer perguntas. Às vezes, Jesus nem respondia o que lhe perguntavam. Jesus respondia com uma outra pergunta, porque Jesus é muito bom em fazer perguntas. Para você ter uma noção, aos 12 anos, Jesus estava no templo, fazendo perguntas e dando algumas respostas. E a Bíblia diz que todos ficavam impressionados, admirados com as perguntas que Jesus fazia. E hoje, eu vim aqui na condição de porta-voz de Deus para te fazer essa pergunta: em quem você está se transformando? Estamos, afinal de contas, na conferência Transformação. Então deixa eu te fazer mais algumas perguntas. Você está se transformando em alguém melhor ou em alguém pior com o passar do tempo? Para você pensar. Com o passar do tempo, você está se transformando em alguém mais santo ou em alguém mais profano? Em alguém cheio de amor ou em alguém cheio de ódio, de amargura, de rancor? Você está se tornando mais sábio ou mais tolo? Você está se transformando em alguém mais cheio de luz ou em alguém mais cheio de trevas? Eu preciso falar para você, irmãos, que existem algumas pessoas que, com o passar do tempo, elas se tornam mais parecidas com Jesus, quase que verdadeiros anjos de luz na terra. E por outro lado, existem algumas pessoas que estão se transformando em alguém mais parecido com o diabo, literalmente alguém mais parecido com anjos de trevas, pessoas que aterrorizam aonde passam, pessoas aonde chegam transtornam o ambiente. E o apóstolo Paulo, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra transformação significa metamorfose, ou metamorfoses no grego. Meta significa mudança, transformação. Morfe significa forma, figura, aparência, natureza. Essa palavra metamorfose ou transformação significa mudança de aparência, mudança de natureza. Então daí a pergunta se impõe: em quem você está se transformando? Em alguém mais parecido com Jesus ou em alguém mais parecido com Satanás? Qual tem sido a sua forma? Alguns têm adotado para a sua vida a forma do mundo, estão se conformando com o mundo. Mas a recomendação de Deus para mim e para a sua vida é esta: não vos amoldeis, não vos conformeis aos padrões
ao sistema regido por Satanás. Isso é importante entendermos. Por quê? Porque a pessoa que você se transforma determinará o lugar que você chega. Vou repetir mais uma vez. A pessoa que você se transforma determina o lugar que você chega. É por isso, Josadá, que é tão importante essa conferência. Vou repetir mais uma vez isso. A pessoa que você se transforma determinará os lugares que você vai chegar na sua vida. Alguém, por exemplo, pode no dia a dia se transformar em um fisiculturista e chegar no pódio de uma grande competição como o fisiculturista. Alguém pode se transformar em um excepcional jogador de bola e ele vai chegar nos maiores times de futebol do mundo. Alguém pode se transformar ao longo do tempo, através de muito estudo, de muito esforço, em um excepcional advogado. Ele vai chegar no fórum. Alguém pode se transformar ao longo do tempo em um excepcional médico, em um excepcional cirurgião. Ele vai chegar aonde? Nos grandes hospitais da vida. A pessoa que você se transforma, vai determinar os lugares que você vai chegar. Isso é muito importante, porque não importa qual é o lugar ou posição que hoje você está, não importa o que você faz hoje, o que mais importa é em quem você está se transformando. Não vou repetir isso mais uma vez. O que mais importa não é o lugar ou posição que hoje você está. O que mais importa é em quem você está se transformando, porque em quem você se transforma determina para onde você vai. Alguém me entende? Pode dizer amém, por favor? Eu te mostro isso na Bíblia. Lúcifer se transformou em um anjo de trevas. E em quem ele se transformou determinou o lugar onde ele vai terminar. O Lúcifer vai terminar no inferno porque ele se transformou em um anjo de trevas. É só para você entender o quanto que é importante esse assunto transformação. Foi por isso que o Espírito Santo me deu essa mensagem hoje pela manhã. Quando eu abri os olhos hoje, o Espírito Santo me trouxe de forma clara no meu espírito. Pergunte para a minha igreja em quem eles estão se transformando. A pergunta é: por que um querubim cheio de glória, cheio de brilho, cheio de resplendor, cheio de sabedoria, se transforma em um anjo de trevas, ou se transforma em um príncipe das trevas? A gente precisa entender isso. A primeira razão do porquê Lúcifer se transformou em um anjo de trevas, primeira razão, foi porque ele perdeu a comunhão com Deus. Alguém que estava perto de Deus, agora está longe. E eu preciso falar para você que quanto mais perto de Deus, mais luz haverá na sua vida. E quanto mais longe de Deus, mais trevas também haverá na sua vida. O
O que determina, na verdade, em quem você está se transformando vai depender o quão perto ou quão longe você está de Deus. Lúcifer é alguém que estava diante do Senhor e adorava-o de dia e de noite. E a Bíblia diz que um dia Lúcifer, ele não entendeu que a razão de todo o seu resplendor, brilho, glória, era porque estava perto de Deus. Isso me assusta, sabe por quê? Porque hoje existem muitos pastores, muitos cantores, muito homem de Deus, muita mulher de Deus, que começa a brilhar e não entendem que aquela glória, aquele resplendor, aquilo é resultado da presença de Deus na vida deles. Escute isso, por favor. Lúcifer tinha contato diário com a presença de Deus e por isso ele brilhava. Lúcifer, ele não entendeu que o brilho era, na verdade, manifestação do resplendor da glória de Deus sobre ele. O problema dele foi que ele pensou que aquele brilho era próprio. E chegou um momento que ele brilhava tanto, que ele percebeu o seu próprio brilho, que ele corrompeu seu coração. A pergunta é: por que esse anjo de luz se transformou em um anjo de trevas? Segundo lugar, porque a soberba subiu ao seu coração. Primeiro, porque perdeu o contato diário com Deus e perdeu a comunhão com Deus. Segundo, porque ele pensou que aquele brilho era próprio, e por isso a soberba subiu ao seu coração. Ezequiel capítulo 28, versículo 17 diz: elevou-se o seu coração por causa da sua formosura, corrompeste a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Isaías 14, versículo 12 ao 15, o texto diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração, olha para Lúcifer, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono, eu serei semelhante ao Altíssimo. O texto diz: contudo, serás precipitado ao inferno, ao mais profundo do abismo. O problema de Lúcifer foi que, porque ele estava perto de Deus, ele tinha um resplendor tão grande, que aquilo fez o seu coração se ensoberbecer, e por causa da soberba ele começou a dizer: eu subirei, eu exaltarei, eu serei semelhante, eu subirei. O texto diz assim: serás precipitado ao inferno. Escute isso, irmão. A soberba faz você pensar que você não precisa mais de Deus. A soberba nos faz pensar que temos brilho próprio. A soberba faz você pensar que os lugares altos que você chegou foi por mérito pessoal. A soberba faz você pensar que você não precisa mais da força, da ajuda de Deus. A soberba faz pessoas pensarem que chegaram onde chegaram por causa da sua própria força.
por causa da sua própria sabedoria, da sua riqueza, da sua influência, da sua capacidade de articulação. Foi porque, olha, eles eram espertos, inteligentes, tinham muito conhecimento, muita sabedoria. A soberba, o orgulho, a autoglorificação foi a causa da queda de Lúcifer e da sua transformação em Satanás. E se o Espírito Santo me trouxe para pregar essa palavra aqui hoje, é para que você fique atento em quem você está se transformando. Porque ninguém está na igreja hoje glorificando a Deus, adorando a Deus, e amanhã já vai estar na boca de fumo, e amanhã já vai estar no terreiro, e amanhã já vai estar atrás do trio do carnaval. Não é assim. A transformação em alguém que serve a Deus, em alguém que não serve a Deus, é algo que vai acontecendo aos poucos. Mas nesse processo de queda, Deus sempre vai levantar alguém. E se o Espírito de Deus me trouxe aqui nesse dia, foi para falar para você: desperta, ó tu que está se transformando em um anjo de trevas. Ninguém cai da noite para o dia, irmão. Ninguém se desvia da noite para o dia. Ninguém se perde da noite para o dia. Essa transformação para o mal não é da noite para o dia. O pior é que o orgulho e a soberba é como um mau hálito. Quem tem não percebe que tem. É necessário que alguém avise. Hoje é dia de sondarmos o nosso coração para verificar se em nós há algum caminho mau. A soberba é o início de toda queda. O orgulho transforma luz em trevas. E soberba é algo perigoso, porque lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, o texto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Lucas capítulo 14, versículo 11 diz: portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Escute isso, irmão. Ei, quem se exalta, Deus abate. Vou repetir mais uma vez. Quem se exalta, Deus abate, mas quem se humilha, Deus exalta. Alguém me entende? Pode dizer amém. Escute isso. Esse negócio é muito sério, gente. Porque em quem estamos nos transformando vai depender também com quem a gente está andando. Vou repetir. Em quem estamos nos transformando vai depender com quem estamos andando. Isso é perigoso. Não sei se você lembra, quando Lúcifer caiu do céu, ele conseguiu trazer até essa parte dos anjos de luz para a terra. Todos se corromperam também. Em quem você está se transformando, olha, depende muito também das pessoas com quem você anda. Cuidado com quem você anda. Vou repetir mais uma vez. Você é transformado à semelhança de quem você anda. Só para checar aqui. Quem são os teus amigos? Os teus 5 melhores amigos,
estão se transformando dia após dia à semelhança de Jesus ou à semelhança de anjos de trevas? Quem são os teus amigos? Há um provérbio popular que diz assim: me diga quem tu andas, que eu direi quem tu és. John Maxwell, em seu livro As 15 Leis do Crescimento, ele diz: você é a média aritmética das 5 pessoas com as quais você mantém um relacionamento diário e pessoal íntimo. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 15, 33, diz: não vos enganeis, as más conversações, e tem uma versão que diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Todos os anjos que mantinham algum tipo de relacionamento com Satanás, com Lúcifer, caíram. Todos os companheiros, as pessoas que andavam com os rebeldes, com Datã, Coré e Abirão, morreram. Teve muita gente que morreu de graça nessa chacina que aconteceu agora no Rio de Janeiro, só porque está na companhia de gente errada. Por outro lado, a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 13, versículo 20: quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Ou seja, você pode estar se transformando com o passar do tempo em alguém sábio ou alguém tolo, a depender das pessoas com as quais você se relaciona no seu dia a dia. A Bíblia diz que o companheiro dos tolos sofrerá as consequências, sofrerá danos. Ei, irmão, para de andar com tolo. E eu pergunto mais uma vez: em quem você está se transformando? A boa notícia é que, apesar de como você chegou aqui hoje, eu vim te apresentar ou te lembrar de alguém que é poderoso o suficiente para transformar água em vinho. A Bíblia diz que ele transforma a tristeza em alegria. E você veio para a conferência de transformação. Levanta sua mão direita assim ao céu, por favor, que eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Esse que eu estou falando vai transformar toda a tristeza na tua vida em alegria. Se prepare, porque hoje a unção de alegria vai repousar sobre a tua vida, e toda tristeza vai ter que saltar de prazer. Hoje eu vim te apresentar alguém que transforma a morte em vida. Ele transforma trevas em luz. Ele transforma o caos em ordem. Ele transforma a tempestade em bonança. Ele transforma a instabilidade em estabilidade. Ele transforma a maldição em bênção, fraqueza em força, fracasso em vitória, vergonha em honra. Ele transforma os piores dos piores em o melhor dos melhores. Ele é poderoso para transformar o pior dos pecadores em o melhor dos cidadãos. Ele transforma o mentiroso em um homem de verdade. Ele transforma o ladrão em um homem honesto. Ele transforma o traficante, o assassino, em um pregador da palavra. Alguém já começou a entender? Ele transforma a prostituta em uma mulher de honra. Ele transforma o homem adúltero em um homem fiel e leal à sua esposa. Ele transforma o homossexual em um marido de uma sua mulher. Ele transforma o miserável, o quebrado, o falido em um homem próspero. Ele transforma o oprimido em liberto. Ele transforma a doença, a enfermidade em saúde. Ele transforma ódio em alguém que transborda amor. E eu não sei se você já sabe de quem eu estou falando. Oh, glória. Eu não sei se você já sabe de quem eu estou falando. Aleluia. Se você não sabe, eu te apresento agora. O nome deste que transforma.
O nome do grande que rege a conferência transformado. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te apresento o nome dele agora. O nome dele chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o Filho unigênito de Deus, aquele que desceu do céu, sim, foi para a cruz, sim, morreu na cruz, sim, foi crucificado, sim, mas ao terceiro dia, aleluia, 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 ele ressuscitou. Jesus Cristo foi crucificado para transformar o pior dos pecadores em homens santos, em homens justos, em homens honestos, em homens cheios de fé, em homens cheios de poder, em homens cheios do Espírito Santo, em homens e mulheres de Deus. Ei, escute isso, a Bíblia conta a história de muitos homens que foram transformados. Escute, a Bíblia diz que Moisés foi transformado de um homicida agressivo, emocionalmente descompensado, descontrolado. Deus transformou este homem em um grande líder. E tem mais, além disso, além de um grande líder, a Bíblia diz que ele transformou no homem mais manso da terra. Ele foi transformado em um homem mais manso da terra. Não sei se você lembra, mas o Senhor transformou Davi de um simples pastor de ovelha em um grande líder, um grande guerreiro, um grande rei. Não sei se você lembra, mas foi ele que transformou Paulo de um perseguidor para um grande pregador. Detalhe, se transformou no maior apóstolo da história do Evangelho de Jesus. Não sei se você lembra, mas ele transformou um grupo de discípulos medrosos, tímidos, iletrados, violentos, de má reputação, incrédulos, em poderosos homens de Deus na terra. Não sei se você sabe, mas vou te falar aqui agora. Ele me transformou, aleluia, de um médico que só pensava em dinheiro, só pensava em plantão. Ele me transformou em um pregador do Evangelho, em um pastor de uma igreja. Ele transforma, aquele que transforma está aqui, aquele que transforma. É por isso que eu continuo dizendo, eu não desisto de ninguém. Essa igreja não desiste de ninguém. Aleluia. Aleluia. É por isso que a conferência, a transformação, vai completar 10 anos. Sabe por quê? Porque eu creio que aquele que transforma está vivo. Aquele que transforma é poderoso. Aquele que transforma é misericordioso. Aquele que transforma tem poder para perdoar pecados. Aquele que transforma nos ama, nos atrai com cordas de amor. Aleluia. Não sei se você já está sentindo a presença daquele que transforma aqui neste lugar. Só você que entende quem é Ele. Levanta sua mão direita aos céus e durante 1 minuto eu vou dar a você a oportunidade de adorar aquele que transforma. Se você já foi transformado, aleluia, se você sente a presença dele aí, comece a adorar a Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou deixar você adorar um pouquinho. Tem gente que ainda não recebeu essa transformação, não consegue adorar. Eu entendo isso, mas nessa tarde ainda ele vai te tocar. Tem gente que não consegue adorar,
Mas eu quero te estimular, você que consegue adorar a Ele, erga a sua mão ao céu, à direita, se puder ergue a esquerda também, e adoremo-lo, porque aquele que transforma está aqui neste lugar, aquele que transforma está aqui neste lugar, aquele que transforma está aqui neste lugar. O nome dele é Jesus de Nazaré. Sim, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que faz e ninguém desfaz, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que dá vida e ninguém mata, aquele que levanta e ninguém abate. Ele está aqui. Ele está aqui nesse lugar. Eu estou sentindo a presença dele. Pastor, o que é que eu devo fazer para ser transformado? Porque eu já entendi que ele transforma. Eu sinto que ele está aqui. E eu também quero ser transformado. Eu quero que a obra dele se aperfeiçoe em mim. Aleluia. Aleluia. O que é que eu devo fazer para ser transformado? Primeiro, arrependa-se dos seus pecados. Você pode vir como você está, mas você não pode continuar quem você era. Se você roubava, não rouba mais. Se você mentia, não mente mais. Se você adulterava, não adultera mais. Se fornicava, não fornica mais. Se trapaceava, não trapaceia mais. Se enganava, não engana mais. Ei! Aquele que transforma está aqui, e ele está te dizendo: arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. A primeira mensagem daquele que transforma foi essa: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento transforma a sua mente. Arrepender significa transformação de mente. Arrependimento significa mudança de direção, mudança de coração. Isso é arrependimento. Arrependimento se todos os dias eu estou me tornando alguém pior por causa dos meus pecados, eu estou arrependido, estou dando meia volta, e a partir de hoje eu me comprometo em me tornar alguém cada vez melhor. Arrependimento é isso. Se todos os dias eu pecava, a partir de hoje eu me comprometo, com a ajuda dele, não vou pecar mais. Eu vou abandonar definitivamente este pecado, e eu vou ser transformado dia após dia. Aleluia. A imagem de Jesus. Arrependimento é o primeiro passo para você ser transformado. Irmão, não pense que só o fato de você participar da conferência de transformação, você vai ser transformado. Você só será transformado se primeiro você se arrepender dos seus pecados. Segundo, você crê no Evangelho. Foi Jesus que disse isso na sua pregação: arrependei-vos e crede no Evangelho. Crer é se comprometer com Jesus. Crer é confiar totalmente nas boas novas da salvação por meio de Cristo. E Jesus explicou isso lá em João capítulo 8, versículo 24: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. João capítulo 12, versículo 46 diz: eu sou a luz que vem ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João capítulo 3, versículo 18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,36 diz: aquele que crê tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece.
João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, primeiro, se arrependa. Segundo, creia no Evangelho. Terceiro, se humilhe diante de Deus. Sabe o que é se humilhar? Se humilhar é reconhecer os seus pecados. Se humilhar é reconhecer o seu orgulho, a sua soberba, antes que seja tarde demais. Se humilhar é reconhecer que sozinho você não consegue se libertar do pecado. É por isso que lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pastor, o que é que eu devo fazer para ser transformado? Quarto lugar, siga Jesus. Tem gente que quer ser transformado, mas quer seguir as suas próprias conveniências. Só que aí o evangelho enquanto for conveniente para ele. Mas no dia que ele é confrontado a ser transformado pela luz do evangelho, ele não quer. Ei, foi Jesus que disse isso. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 24: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23 diz: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. João capítulo 8, versículo 12 diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Pastor, o que significa seguir Jesus? Seguir Jesus significa andar nos passos dele, andar como ele andou, imitar a sua vida, obedecer a sua palavra, permanecer em sua presença. Seguir Jesus tem um custo, e o custo chama-se renúncia. Mas não seguir a Jesus também tem outro custo. Qual o custo? Permanecer em trevas. Vou repetir: seguir a Jesus tem um custo, renúncia, tomar cada dia a sua cruz, mortificar a sua carne. Esse é o custo. Mas qual é o custo de não seguir Jesus? Permanecer em trevas. E permanecer em trevas significa estar debaixo da influência do diabo, estar oprimido pelos demônios, está andando de derrota em derrota. A vida vai de mal a pior. Mas a partir do momento que você entrega a sua vida para Ele, escute isso, Ele vai te transformando dia após dia, dia após dia, dia após dia. Pastor, o que é que eu preciso fazer para ser transformado? Quinto lugar, você precisa ter comunhão diária com Jesus por meio do seu Espírito. 1 João capítulo 1, versículo 3 diz: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escute isso, irmão. Se realmente você quer ser transformado em alguém melhor, em um cristão melhor, em um homem de Deus melhor, em uma mulher de Deus melhor, escuta aqui, você vai precisar todos os dias ter um tempo de comunhão com Ele, porque é durante a sua comunhão com Jesus que Ele vai te transformar. Então todos os dias você precisa estar na presença dEle em oração, você precisa cultivar uma vida de oração, você precisa meditar na sua palavra, você precisa ter o jejum como estilo de vida para mortificar a tua carne. Você precisa ser tocado diariamente com a glória de Deus.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, 18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Escuta aqui, queridos, nós estamos sendo constantemente transformados. Aleluia, aleluia. Só você que deseja isso, ser constantemente transformado. Levante sua mão ao céu assim e diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, e assim: Espírito Santo, diz assim: eu quero. Meu irmão, pai de graça, diz assim: Espírito Santo, eu quero ser constantemente transformado na própria imagem do Senhor Jesus. Ei, irmão, se você quer, se prepara, porque hoje Ele vai te tocar e uma obra gloriosa de Deus vai acontecer na tua vida. Fique de pé, por favor. Eu quero ser fiel ao tempo. Quanto mais perto você se chegar de Deus, quanto mais comunhão você tiver com Ele, por meio do seu Espírito, mais você será transformado. Oh, glória a Deus. Quanto mais comunhão, quanto mais tempo você passar na presença dEle, mais Ele vai te transformar. Os discípulos passaram tanto tempo com Jesus que até o jeito de falar de Pedro se tornou parecido com o dele. As pessoas têm que olhar para você e dizer: parece com Jesus? As pessoas têm que olhar para você e dizer: o jeito que ele se comporta está diferente. Ele foi transformado. A tua esposa tem que olhar para você e dizer: como meu marido está diferente, ele foi transformado. O teu marido tem que olhar para você, mulher, e dizer assim: como ela está diferente, é que ela foi transformada à imagem de Jesus. Eu quero orar hoje por pessoas que desejam ser transformadas à imagem de Cristo. Eu quero te lembrar, irmão, que a pessoa que você se transforma determina o lugar para onde você vai. A pessoa em quem você se transforma está determinando o lugar para onde você vai. Se você se transforma à imagem de Jesus, significa dizer que é para o céu que você vai. Mas se você está se transformando à imagem e ao modelo do mundo, é para o inferno que você vai. Ou seja, a sua transformação está determinando para onde que, afinal de contas, você vai. Ou para o céu ou para o inferno. Isso é coisa séria. A partir de hoje, você vai pedir o Espírito Santo todos os dias. Espírito Santo, toca-me com a tua glória. Eu quero ser mais parecido contigo. Tira de mim tudo que não provém de ti. Queima tudo que não provém de ti, que está na minha vida. Não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui nesse dia, nessa tarde. Mas a gente trouxe aqui nesse dia porque Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de Pedro quando o negou 3 vezes. Vou repetir mais uma vez. Ele não desistiu de Pedro quando o negou 3 vezes. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus foi até onde Pedro estava
disse: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Observe que ele não desistiu de Pedro porque o negou 3 vezes. Ele foi até o lugar onde Pedro estava. Eu quero orar hoje por pessoas que desejam receber um toque personalizado de Deus na sua vida. Não vou orar por qualquer um. Só vou orar por você que realmente está com muita fome, muita sede de Deus. Não, eu vou orar por você que veio aqui na conferência transformada porque você entende que aquele transforma está aqui. E eu sei qual é a área da sua vida que precisa de uma transformação. Mas seja lá qual for a área da sua vida que precisa de uma transformação, Ele está aqui nessa tarde. Vou repetir mais uma vez: aquele que transforma está aqui neste lugar.